Olá, bom dia, Igreja Batista de Ibitiba, queridos irmãos. Bom dia aos nossos amigos que acompanham as nossas transmissões. Estamos nessa jornada de pregar o Evangelho pela internet. Uma coisa que chegou para ficar, né? E graças a Deus que temos esse recurso hoje, porque dentro dessa pandemia, desse sofrimento todo, do caos que nós estamos passando, não perdemos a conectividade, né, com nada, com o mundo, nem com nossos irmãos, nossos vizinhos. Um tempo muito estranho. Essa semana eu estou de quarentena, eu e minha esposa tivemos contato muito próximo com alguém que contraiu Covid, né, alguém muito amado nosso, e acabamos entrando numa situação assim quase de paranoia, né? Todos estamos assim. Ficaram esperando que eu começasse a apresentar sintomas da doença. Correu essa notícia aqui na minha família. Então, de certa forma, fui excluído. Senti na pele, né, a dificuldade que estamos tendo todos nós de lidarmos com essa enfermidade, no trato com o nosso próximo. Quando você é acusado, você provavelmente contraiu Covid, porque você esteve junto com aquelas pessoas que estão com Covid. Então, já a notícia corre, né? A mídia hoje poderosa, mídia individual, grupo, coletivo. Então, se alguém sela você, que você possivelmente está doente ou tem a doença, você simplesmente é abandonado. Essa é a realidade, né? Então, subi para a serra e estou aqui uma semana, eu e os meus pensamentos, mas, como disse, nessa conectividade com o planeta, me informando, pegando informações, e transmitindo informações que eu entendo que são importantes para a nossa comunidade, para o meu povo, e aqui, né, nesse tempo de reclusão, em oração, reflexão, e sofrendo como todos os irmãos, né? Na verdade, o nosso país está em pânico. Não podemos chegar perto de ninguém, não confiamos mais em nada, e é um tempo muito difícil para nós. Então, hoje, nessa nossa devocional, nossos pensamentos devocionais para essa manhã, nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, um programa da igreja, né, a carta de Tiago à igreja, né? Então, essa carta de Tiago é uma forma de transmissão do evangelho prático em obras, um evangelho executivo, né? Não vale sem obras. Então, a gente está sendo muito beneficiado nesses pensamentos devocionais, né? E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante que Tiago aborda aqui, e um assunto que, de muitas formas, trouxe controvérsia de pensamento. Até hoje algumas pessoas entendem de formas assim diferenciadas, né? O que Tiago está falando Tiago traz assim situações de mandamento, né? Ele não fica discutindo se uma situação é para ser feita, se é assim, é correto. Ele diz assim: isso é para ser feito assim. Você deve fazer assim. Ele é objetivo. Então é muito legal isso. E nós vamos falar hoje sobre oração, né? Nosso texto vai estar baseado em Tiago, capítulo 5, e vamos ler dos versos de 13 a 16. Quando Tiago fala de oração: está alguém entre vós? Aí, algumas questões que ele levanta ali, eu quero abordar com os irmãos nesses pensamentos devocionais dessa manhã. Falar sobre oração. Obviamente, para falar de oração, temos que falar de jejum, né? Temos que falar de voto, esse processo aí que passamos quando nós cremos realmente na oração e obedecemos os mandamentos, não só os mandamentos aqui que Tiago manda na sua carta, mas os mandamentos do Senhor Jesus Cristo quando fala em oração. Vamos falar sobre isso aqui. Então, antes de entrarmos e lermos a palavra, na nossa forma de culto, de devoção, a gente sempre apresenta um louvor, né? Temos convidado famílias de músicos, né? Estão sempre nos apoiando aqui, e hoje vamos ter a presença dos irmãos Carol e Alisson, né?
sempre nos abençoando, desde o início da pandemia. São figurinhas marcadas aqui nas nossas lives, nossos cultos. Nós agradecemos a voluntariedade dos irmãos e a alegria deles estarem trabalhando, né, com a gente na pregação do Evangelho. Vamos ouvir, então, os irmãos Carol e Alisson, para esses louvores, para o nosso elevo espiritual, e, em seguida, volto aqui para trazer esses pensamentos devocionais sobre oração. E a pergunta é: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Vou tentar responder essa pergunta. O que um cristão deve fazer quando ele não sabe o que fazer? Então tá, vamos ouvir as músicas e em seguida volto para trazer esses pensamentos devocionais. Até já. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos o nome do Senhor. E essa canção vai dizer que Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. E Ele é mais elevado que tudo que nós estamos passando, todo esse momento difícil. Ele está acima de todas as coisas e tem cuidado de nós. Então eu te convido, se você souber daí da sua casa, louve a Deus juntamente conosco. oração do Pai Nosso, e eu te convido a fazê-lo juntamente conosco, né?
Estamos de volta, então, irmãos. Aqui na nossa sala de transmissão, estamos com a companhia do Felipe, meu sobrinho, guerreiro aí, soldado toda a prova, e do Jonas, né? Estão no serviço real hoje. Já agradecemos Carol e Alisson pela participação nos louvores. Então, nosso tema de hoje é oração. Eu disse no início da transmissão que estou fazendo uma quarentena por conta de suspeita de que pudesse ter contraído o coronavírus, e passei uma semana bem isolado, né, com meus próprios pensamentos. Ninguém para conversar, e vagueamos, né, nossos próprios pensamentos. Naturalmente, isso tudo vem, as notícias, as informações, o contato com a rede social, e a gente viu que o Brasil está em pânico hoje, né? Estamos com medo de todo mundo, uma situação difícil, e eu tenho pensado nesse drama que nós estamos vivendo, em família. Agora não é mais falar do Estado, do Brasil, do mundo, mas estou falando em família agora, né? A gente está com medo do nosso próprio querido, do nosso próprio familiar, e agora a coisa ficou séria demais, não é? O Brasil é o foco do problema, do planeta, e nós estamos sofrendo, já alcançou a todos nós, né? Então, muita gente em pânico, as notícias que chegam conversando com amigos, pastores, a questão de pessoas que estão precisando de ir a psicólogo, né? O serviço de psicologia está sendo muito acessado, e alguns já estão indo até para psiquiatras, porque filhos que não conseguem lidar com o drama de terem levado a enfermidade, o coronavírus, para os seus pais, né? Não se perdoam por isso, gente que não acreditou, e infelizmente hoje há esse conflito. Muito bem, então pensando nisso, me veio essa pergunta, né? Por conta da impotência que me encontro, e você se encontra também, toda a nossa comunidade, impotência, não sabemos o que fazer. Então, o que fazer? A pergunta para a nossa reflexão dessa manhã: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Não temos mais nada o que fazer. Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? Então, veio meu pensamento falar de oração. Estamos estudando essa carta de Tiago à igreja, e eu propus fazermos a leitura de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Você pode acompanhar, eu faço essa leitura agora para nos colocar aí na mesma sintonia, né? Falar sobre oração. Tiago deu uma ordem sobre oração. Eu disse que Tiago trouxe muitas ordens. Ele não deixou assim, olha, você pode fazer isso, ou deve fazer aquilo para, possivelmente, se você fizer, você vai melhorar. Tiago não dá opção na sua carta. Ele simplesmente diz o que deve ser feito. Você faça assim, o problema é esse, faça aquilo. O problema é aquele, então faça assim, né? Ele é objetivo e muito bom, né? Esse evangelho executivo, né? Essa forma de Tiago apresentar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dessa forma executiva. Não dá dúvida, ou você acredita ou não acredita. Então, ou você vai se dar bem ou vai se dar mal. Pronto, está feito e está selado. Vamos então à leitura do texto. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Amém? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orai. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós em pecado, precisando de perdão? Oração é o remédio. Então, falar de oração deveria ser assim, alguma coisa muito simples, né? Porque eu penso até que
naquelas primeiras classes, né, de discipulado cristão, quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo e passa a ser um discípulo, né? Creio que as primeiras classes deveriam ser mesmo para ensinar a respeito da oração, porque o que mais Jesus ensinou com sua própria vida, né? Falando da forma executiva de que Tiago apresenta as ordenanças, né, do Evangelho, né? Jesus fez, ele agiu, ele orou, vários textos, vários momentos, até o fim, né? Relato dramático de oração para enfrentar situações que Jesus fez muito bem. Eu falei dramático porque me lembrei. A minha mente foi ali, naqueles últimos dias, né? Quando Jesus foi preso, e a noite anterior passou em oração com os discípulos, oração dramática, né? Suando gotas de sangue. Então, tem formas de oração, né, que só a pessoa pode fazer. Eu sei, tem a oração comunitária, né? E eu quero falar sobre essa oração comunitária, quero falar sobre a oração individual. E depois a oração que só algumas pessoas deveriam fazer, né? A primeira coisa, alguma coisa a respeito de oração que eu sondando, estudando aqui durante a semana, veio tanta coisa, eu registrei especificamente duas frases, duas informações sobre oração, para deixar o irmão informado, né? Pegando a carta de Tiago e dizendo assim: a oração é para ser feita, não é? Então, assim, a oração é uma licença dada na terra. Ou seja, Deus deu uma licença aos homens na terra para interferirem nas coisas do céu. Ou seja, a oração, ela tem o poder de interferir, né, de mudar, de acionar mecanismos celestiais para mudanças que são aqui, conforme o texto que lemos, né, mudanças para o bem. Possibilidades, assim, infindáveis a respeito da oração, né? E Jesus chegou a declarar: tudo é possível ao que crer, né? Quero pensar sobre isso em outro momento com os irmãos, né? Mas a oração é a licença dada na terra por Deus para interferir nos céus. Outra coisa, a oração não é uma opção do crente. Não, a oração, segundo Tiago, as questões que vão se apresentando da vida levam a uma forma mandatória, obrigatória. É um dever. Oração, ela tem que ser feita, né? Então, quando Jesus ensinou sobre oração, ele não deixou dúvida. E Tiago também não deixa dúvida. E Jesus disse: quando orardes, né, vocês devem dizer assim: Pai nosso, quando orardes. Ele disse assim: se vocês orarem, por acaso, se alguém orar, né, deixando assim facultativo, ou seja, facultativamente a situação de orar ou não orar. Não, só fulano tem dom para oração. Eu não sei orar, eu não sei fazer oração. Muita gente fala isso, tem gente que fala isso mesmo, cristãos, não é? Mas pode ser até que uma pessoa não tenha uma capacidade, ou não goste de fazer orações públicas, não interessa. Isso aí acontece mesmo e eu respeito muito. Eu tenho irmãos na nossa igreja que não fazem oração pública, mas eu sei que dobram seus joelhos em casa e oram muito a Deus, estão sempre orando ao Senhor. Isso é uma questão sine qua non para uma vida realmente que busca vitória, que busca realizações e a participação de Deus no cotidiano, transformando as coisas. Eu já disse, a oração é uma licença que Deus deu para que o homem possa interferir nos céus, né? É assim que funciona. E a oração não é uma opção. Jesus disse: quando vocês orarem, né, não deixou opção. É para orar. Então, não tem esse negócio de não sei orar, não consigo orar. Orem por mim. E a pessoa não ora por si mesma. Então, isso é maravilhoso, né? Esse poder da oração. É realmente um poder que temos em nossas mãos, né? E que muitas vezes não usamos. Como disse que estou sozinho nesses dias aqui, né? Aqui na Serra de Macaé, estou recluso, então eu tenho que cozinhar para mim mesmo, tenho que fazer as coisas aqui,
tem tudo aí, mas eu tenho que fazer. E eu nunca fiz, né? Sempre fui muito bem tratado. Minha mãe é uma das melhores cozinheiras que eu já conheci, né? Então sempre me alimentei muito bem, com muito sabor, né? Graças a Deus. Depois me casei e a minha esposa, Márcia, é uma cozinheira maravilhosa, né? O tempero, a forma leve dela fazer a comida, né? O jeito de fazer, todos elogiam. Aquele arrozinho que só ela sabe fazer, é um negócio assim, maravilhoso. Mas eu sempre fui muito bem cuidado. E agora, o homem com 60 anos tem que começar a cozinhar. Nunca tive essa oportunidade, nem necessidade. Agora, com 60 anos, estou fazendo minhas primeiras refeições, lavando louça, fazendo um monte de coisa. A pandemia, de alguma forma, tem mudado muitas estruturas, muitas coisas, e para o bem, né? Eu estou achando que isso foi bom para mim. Mas tive que fazer a minha comida e preparei ali, né? Temos uma air fry, que maravilha esse negócio de air fry, né? Você bota a carne ali, bota um salzinho, vê o tempo, mas é maravilhoso, mas quando você sabe usar. E eu fiquei ali, como é que funciona esse troço? Eu sempre via funcionando, mas nunca mexi naquilo, sempre alguém fazendo para mim. E tive que aprender, né? Então, dei lá umas cabeçadas, mas consegui fazer a airfry funcionar. Não é difícil, mas também, para mim, não foi muito fácil, né? Então, como que eu me safei? Assim, poxa, eu vi que ali atrás da airfry, a Márcia deixou o manual da airfry ali. Eu peguei aquele manual, dei uma lida e vi como que se preparavam as carnes, o tempo das coisas, os temperos que podiam colocar, como fazer. Um livro de receita, né? A airfry traz um livro de receita. E eu fiquei lendo um livro de receita. Minha mãe tinha um livro de receita, ainda tem, né? Uma bíblia, uma pataca, tanta coisa gostosa ali para fazer. E eu creio até que em algum tempo da vida dela, ela aprendeu muito ali. Aquele livro ficou abandonado lá em casa. Minha mãe nunca mais abria aquilo, não via ela abrindo aquilo, né? Depois que eu tive consciência como um ser humano, idade para avaliar as coisas, eu nunca vi minha mãe usando aquele livro de receita. Ela deve ter usado quando casou, no início, né? Mas se transformou numa boa cozinheira, como já disse. Mas a gente tem em casa o livro de receita, todo mundo tem o livro de receita. Em todas as casas, é muito raro você ver alguém consultando ali o livro de receita, para saber o tempo do cozimento das coisas, para saber a quantidade de tempero, as coisas que coloca. Quase ninguém olha o livro de receitas, quase ninguém olha. Mas eu peguei lá e preparei minha refeição, e como é bom, quando você tem a instrução direitinho, você vai seguindo, e você vê a coisa acontecendo. Aquele perfume, aquele cheirinho gostoso, né, do meu assado ali, falei, pô, deu certo, porque consultei ali o livro de receitas. E é assim com a gente, né? É assim na vida. Deus deixou aqui essa instrução e Tiago está dizendo, se alguém está nessa situação, ou seja, está sofrendo, está doente, cometeu um pecado, precisa de perdão, compartilha uns com os outros, orem uns pelos outros. Então, a oração da fé, ela vai trazer uma solução, uma salvação. E a pergunta, então, que coloquei, repito agora, o que fazer quando não sabemos mais o que fazer? Então, eu quis fazer a coisa ficar assim, muito material, né? Exemplificando e trazendo até um testemunho, né? Meu pessoal, né, a respeito de oração de verdade. Porque a gente fala assim, estou orando por você, manda um sinalzinho, né, de oração, e estamos juntos, tá? Mas isso aí é superfície pura, porque as questões que Tiago coloca aqui, está alguém sofrendo, está alguém enfermo para a morte, vai morrer, todos sabem, aquela enfermidade é para a morte, aquilo não tem jeito. A pessoa está sofrendo muito, sabe o que aconteceu com ela? As perdas que ela teve, a angústia da alma, né? O dia negro da alma, né? Do ser humano, e alguém cometeu um pecado tal que precisa de perdão, precisa de restauração. Você imagina a situação que ele está colocando aqui, são extremos, então não vale qualquer tipo de oração, né? Tem que ser oração de verdade. Então, essa oração de verdade, Tiago traz ali os ingredientes, né? Então, chama os presbíteros, chama gente que ora mesmo, gente que crê no Senhor, gente que tem uma experiência de vida com o Senhor, né? Faz a união da igreja,
daquela comunidade, coloca um propósito, alguém que tenha coragem, né? Porque orar não é uma coisa fácil, irmãos. Orar é muito difícil, dá muito trabalho. Para quem já orou mesmo e ora de verdade, sabe que dá trabalho. E é difícil, desgasta, vai te exaurir energias. Não foi à toa que Jesus derramou aquelas lágrimas e dos seus poros saíram gotículas de sangue. Oração de verdade é um negócio, como disse, é uma licença que Deus deu para mudar as coisas, interferir no céu, né? Mudar a história, fazer viradas na história e também na vida pessoal de cada pessoa, assim, de cada um, obviamente, né? Vida pessoal de cada um. E eu queria, né, com a força da minha condição de estar trazendo essa palavra para você, com a ajuda do Espírito Santo, que as palavras que estou colocando aqui e a instrução que vou dizer, materializando a minha mensagem sobre oração, oração de verdade, oração com jejuns, oração com unção de óleo, né? Oração desesperada, oração realmente que vai invadir os céus e fazer transformação, oração que dá trabalho, oração que rouba energias, que cansa, né? E a oração que você olha, né, no contexto da nossa comunidade ou da comunidade cristã, em todo o planeta. Esse culto de oração, as igrejas que ainda, né, têm a prática de separarem um tempo para a oração, esse culto de oração é o culto menos concorrido das igrejas. Todos sabemos disso, menos concorrido, né? Algumas pessoas até desprezam o culto de oração. Desprezam, não participam, não querem estar junto. Assim, é impressionante, mas essa é a verdade, né, que nos ronda, a verdade que está dentro da nossa casa, né? Os cultos de oração são os menos concorridos, são um número pequeno de pessoas que fazem intercessão por um número gigante de pessoas. Mas, graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo determinou na sua santa palavra, né? E ele prometeu, ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estaria. E aonde Jesus está, é o lugar onde nós devemos querer estar também. E aí é onde todas as coisas podem acontecer. Tudo é possível ao que crê. Onde Jesus está, tudo é possível. Onde ele chega, tudo pode ser transformado. Então, para materializar a minha palavra sobre oração, né? Oração comunitária. Falar da minha própria experiência, minha devocional hoje, me fazendo lembrar da minha vida pastoral, da minha experiência cristã, né? Das coisas que venho aprendendo, o tempo todo aprendendo, mudando, exercitando, né? Melhorando. A gente não termina de aprender, não termina de melhorar, temos que ter essa humildade, né, na nossa vida devocional particular. Então, primeiro, o fato que eu quero relatar na minha experiência pessoal, na minha vida, foi o culto comunitário, a oração comunitária, né, que traz muitos resultados com fé. Nós tivemos um caso logo no início do meu ministério, na Igreja Batista de Imbitiba, tinha um menino e ele estava morrendo. Toda a comunidade vendo que ele estava morrendo, os tratamentos já não funcionavam mais, precisava de transplante, na verdade. Nasceu com uma enfermidade assim, fatal, né? Muito dura. A família sofrendo há vários anos e o menino indo de mal a pior. E logo no início do meu ministério na igreja, eu falando com o senhor como que vai ser isso, fazer uma perda dessa na comunidade, na igreja, assim, que sofrimento dessa família, do pai, da mãe, menino tão lindo, e a gente ali, né, como família, né, que a igreja acaba virando uma família, ainda mais o pastor que está na casa de todo mundo, participando da individualidade, particularidade de cada pessoa, de cada família, ele acaba ficando membro da família. Que dor! Como que nós vamos perder esse menino? Aí Deus me deu uma ideia, né, uma luz. Eu gosto muito disso, quando Deus coloca um pensamento, né? Você está orando, Deus traz uma situação, né, para você praticar. Aí você tem que ter fé, tem que acreditar e ir em frente. E veio a luz. Assim, vamos fazer uma corrente de oração. Igreja Batista tradicional, né? E assim, vamos fazer uma corrente de oração.
peguei lá e pedi aos irmãos, dividimos as 24 horas do dia, né? E separamos uma grade com os horários ali, os minutos, e demos oportunidade para cada irmão que quisesse orar. Então, se ele quisesse orar à meia-noite, ele ia lá no quadrinho da meia-noite daquele dia, colocava o nome dele. Então, ele ia cumprir aquele horário de meia-noite até meia-noite e 10, meia-noite e 15, e a gente combinou e toda a igreja se associou naquela oração pela vida do menino, e nós fizemos uma jornada de 24 horas de oração. Assim, e continuamos, aqui não parou, né? Foi um movimento da igreja maravilhoso. E a conclusão desse fato é que o menino conseguiu fazer o transplante com a doação do pai. Foi uma comoção na comunidade, né? Uma comoção assim, de vibração, de alegria, da festa do amor, da fraternidade, da doação, né? Aquilo foi uma coisa que provocou muito bem para a nossa comunidade e para todos que participaram ali, todos aqueles que oraram. Possivelmente, se você está me ouvindo agora e você participou daquela oração, você sabe, né, como aquilo não teve começo, mas não teve fim. O fim foi quando o menino teve lá o diagnóstico que podia sair do hospital e ir para casa, curado, né? O menino hoje está aí andando para lá e para cá, e dirigindo, namorando. Que bonitão. E nós vivemos isso. Oração prática, né? Os irmãos jejuaram, os irmãos oraram, e foi maravilhoso essa oração comunitária. Eu quero compartilhar também com os irmãos, agora trazendo mais para o núcleo, né? Até chegar à nossa pessoa individual, essa prática da oração. Eu trabalhei com um pastor aqui na Serra de Macaé, uns tempos. O nome dele é Henrique Gomes, um pastor veterano. Henrique Gomes, ele viveu quase 100 anos, né? Morreu com 99 anos. E eu tive a oportunidade de servir ao Senhor junto com ele, ser membro da mesma igreja. Na verdade, eu fui o pastor dele, né? Porque fui o pastor da igreja naquele período, mas eu não me considerava o pastor dele. Na verdade, me considerei sempre ovelha dele, sempre ia lá e pedia para ele orar por mim nas lutas que enfrentei na minha igreja, na minha comunidade, né, aqui de Imbitiba, e eu sempre pedi ao pastor Henrique. É uma prática minha, né? Sempre pedia aos anciãos da igreja, às senhoras, que orassem por mim. Eles achavam estranho, às vezes, fazer uma visita a uma anciã da igreja, e ela falava: pastor, veio aqui, pastor, o senhor veio orar por mim? Então, não vim aqui orar por você, eu vim aqui para pedir para você orar por mim. Eu ora por mim, eu pedia para orar na hora. Elas ficavam assim, né? Aquela velhinha, aquela pessoa simples assim, e achava estranho um pastor, em vez de estar fazendo uma visita para orar e para abençoar, não, eu vim aqui para pedir a bênção, vim aqui para você orar por mim. Era estranho isso, e pouca gente sabe disso, mas estou falando aqui agora. Muitos anciãos sabem que faço isso, peço oração. E o pastor Henrique Gomes, quero voltar. O pastor Henrique Gomes, ele viveu quase 100 anos, então na metade da sua vida, lá, seus 45, 50 anos, ele sofreu de uma enfermidade de depressão. Né? Pastores são muito chegados a essa enfermidade, depressão. E o homem só chorava, ele não conseguia mais pregar, não conseguia mais estudar, não conseguia mais trabalhar, e chorava como se tivesse acontecido alguma coisa muito grave na vida dele, uma perda, e não tinha nada que pudesse dizer. Depressão, horrível. E o homem ficou inútil para tudo. E ele, então, me contou, a gente estava conversando desse tempo da vida dele, e ele disse assim: eu fiz um voto a Deus. Eu fiz um voto a Deus. Um dia estava subindo a ladeira da minha rua, quem conhece aqui a comunidade da Bicudinha, né, Bicuda Pequena, aqui em Macaé, conhece a topografia, né, as montanhas, as ladeiras. Então, ele subindo para a casa do pastor Henrique, é uma ladeira mesmo, íngreme. E ele disse que estava subindo aquela ladeira, e ali, né, depois de tanta oração, consultar todo tipo de médico, fazer tratamento, tomar remédio, ali subindo aquela ladeira, veio na mente dele fazer um voto. Ele lembrou da escritura. Poxa, esse caso é muito grave, eu podia fazer um voto. Ele falou assim: veio aqui no meu coração fazer um voto. E eu fiz um voto. E ele falou: pastor Marcos, eu fiz um voto a Deus. E naquela semana a minha vida mudou totalmente. E eu fiquei assim: poxa,
eu estava construindo ainda minha vida ministerial, né? Ajudando ali aquela igreja, dividindo com a minha igreja batista de Ibitiba. Vinha aqui todo domingo, pregava, celebrava a ceia e participava da escola bíblica, estava pastoreando a igreja como uma ajuda. Foram 2 anos isso aqui. E conversando com o pastor Henrique, ele falando, aquele homem de Deus, né, um homem que abençoou essa cidade, né, de tantas formas, e aquele homem enfraquecido, inútil para o ministério, dizendo como que Deus o restaurou. E ele disse, eu fiz um voto a Deus. Assim, não era ninguém me falando sobre voto, não era eu lendo na Bíblia sobre voto. Eu estava ali ouvindo um homem de Deus que disse que fez um voto a Deus, e como ele fez o voto a Deus. Aquilo captou, né, capturou a minha atenção totalmente. E aquilo foi um aprendizado para sempre. Eu tenho falado para muitas pessoas a respeito de oração com voto. Né? E ele disse, eu fiz um voto a Deus. E eu falei, qual foi o voto? Ele disse, olha, pastor Marcos, eu amo café. Eu sempre amei café. Tomava café quase o dia inteiro. Né? E eu disse para Deus, então, eu vou fazer um voto. E eu nunca mais boto café na minha boca se Deus me curar dessa enfermidade. Nunca mais, nunca mais. Eu gosto muito de café, mas eu digo para o Senhor, com coragem, nunca mais eu boto um gole de café na minha boca. Aí foi assim, né? Ele me contando que melhorou e realmente continuou a obra. E vou dizer, pastoreou a igreja até quase 100 anos. Que maravilha. E eu guardei aquilo no meu coração, né? Um voto a Deus, numa situação extrema. Está alguém entre vós muito doente? Está alguém entre vós sofrendo muito? Né? E, está alguém entre vós que cometeu pecado, precisa de perdão? Confessa, fala, compartilha, ora e faça jejum e oração. Estou falando o contexto todo, né? Tiago, ele não menciona o jejum, mas obviamente toda a Escritura fala disso, está implícito aqui. E o voto também está implícito aqui. Oração, sofrimento, dor, enfermidade levam a isso. Oração, voto, jejum, todas as armas celestiais para combater essas questões em que não sabemos o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer, né? E o óleo da unção. Tiago fala isso também, né? Então, é o outro caso que eu quero trazer da minha experiência pessoal, compartilhar com o irmão. Quem sabe o Senhor pode trazer uma luz e fazer com que você aprenda ou deseje praticar oração de verdade para casos que não têm mais solução. Quero falar da minha mãe e do meu pai agora. Palmira, minha mãe, a vida da minha mãe, né? Eu andando para cima e para baixo, combatendo um câncer, ela já bem idosa, né? Minha mãe já está com mais de 70 anos. E eu fico assim, mais de 80 anos, perdão, minha mãe já está com mais de 80 anos. Meu pai já está quase chegando aos 90, graças a Deus. Mas ali ela com 80 anos, com um câncer, né? E eu vi lá os médicos falando, olha, não tem mais jeito. Chamou a minha irmã e disse, ó, tudo que tínhamos que fazer por ela já fizemos, né? A medicina para ela já se esgotou, já fez todas as quimioterapias, todas as radioterapias, todas as transfusões de sangue, tudo que você possa imaginar num tratamento de câncer, e não tem mais jeito para ela. Ela não conseguia se alimentar, se comesse um grão de arroz, vomitava. Isso a gente estava andando no carro, tinha que levar um potinho para ela poder vomitar, porque ela passava muito mal. E aí, magrinha, né? Pele e osso, minha mãe. Aí chegou o dia, né? Na minha vida mesmo, assim, o que fazer quando não sabemos o que fazer, né? Aí eu falei assim, agora é tua vez, né? Agora é tua hora, você não falou aí para tanta gente, você não ensinou, não aprendeu lá com o pastor Henrique Gomes, você não leu na Bíblia e tal. Aí recebemos uma visita, um dia, um casal de pastores, hoje são pastores, na época não eram, mas irmãos piedosos, quem é da nossa comunidade conhece, irmão Kenzo, o doutor Kenzo, foram lá na minha casa e para orar por minha mãe, eles têm um ministério de capelania,
foram lá orar por minha mãe, e com alegria eu recebi, e ficaram lá conversando e tal, e num momento da visita eles tiraram um frasco de óleo e falaram, vamos ungir a sua mãe, né? E eu com alegria no meu coração ali, nós orando, né? Oramos juntos, e ela foi ungindo ali minha mãe com aquele óleo. E eu quero falar sobre essa unção de óleo, né? Porque o texto de Tiago é claro, não é um óleo miraculoso que veio lá de uma unção, não é? Que veio lá de um pastor que orou, que levou para Jerusalém, que trouxe lá óleo de Jerusalém. Não, nada disso não. É o óleo comum, um óleo até aromático, que ele passa a ter a unção dos irmãos. Aquelas mãos lá de Valda, de Kenzo, né? Aquelas mãos é que estavam levando a unção. O óleo era ungido na hora, né? Porque eram os presbíteros, aqueles chamados para fazer isso, para orar, com oração, né? Não foi o óleo o remédio, é a oração, os elementos da oração, os elementos que estão intrínsecos ali, junto com a oração, né? Jejum, passar o óleo e oração de verdade, oração com fé, oração que não duvida, né? E o voto. Aí os irmãos saíram, né? E eu falei, maravilha, que coisa. E minha mãe já nem andava mais nessa época, né? Já não conseguia do corpo. Então Deus falou meu coração. Eu falei, fizemos tudo, eu vou fazer um voto. Fiz um voto por conta da minha mãe. Que dificuldade esse jejum, esse voto, você cumprir aquilo, né? É muito doloroso, é muito difícil você ficar firme em oração pela vida de uma pessoa. Mas eu acho que é aí que está o diferencial. Muitas pessoas que imaginamos porque são comunidades, são idosos, nós dizemos assim, esse não tem jeito. E daqui a pouco a pessoa está dando glórias a Deus, ficou internado lá quase um mês, e dando glórias a Deus, voltando para casa. O outro que vai para o hospital com a mesma enfermidade, que é alguém forte, alguém que se cuida, tem muito cuidado de si mesmo, pessoas jovens, não é? Muitos e muitos que nós conhecemos, vão para o hospital, a gente acha, não, esse vai sair bem, vai dar certo. E a pessoa vai indo de mal a pior. Então, assim, o que faz essa diferença? Quando eu li aquela primeira frase que coloquei aqui, que a oração é uma licença que Deus dá na terra para que a terra possa influenciar no céu, eu trouxe isso à minha mente, por minha própria vivência, minha experiência. Obviamente, às vezes não acontece. Oramos, jejuamos, trabalhamos e Deus leva. É o propósito de Deus. Mas, surpreendentemente, em alguns momentos, e Deus fala com a gente, para você que vai fazer isso, para você que vai se lançar em fé. Como eu falei para a minha mãe, falei, como que eu vou sepultar minha mãe? Não tem condições de fazer isso agora. Não está em mim, Senhor. Eu falei com ele. E Deus falou assim, então é a hora, né? Jejum e oração. Entrei, mas foram assim, dias e dias. Não foi um negócio de 24 horas, não. Foram dias e dias me lembrando daquilo. E orando e jejuando, né? E depois eu vi a minha mãe receber o diagnóstico de cura. A senhora está curada. Daqui para frente nós vamos só fazer os exames de praxe, semestrais. Volte só daqui a 6 meses. Oh, que maravilha! Quem podia imaginar? Como eu podia imaginar que a minha mãe sobreviveria? Como? Mas eu criei, e eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração. Poderia Deus ter respondido de outra forma, mas Deus foi propício. A oração da irmã Valda, do irmão Kenzo, a unção com óleo, ao jejum e as orações dos irmãos, a igreja reunida, quantas orações que essa igreja batista de Mitiba fez sobre a vida dos meus pais, né? O tempo correu e eu não posso falar da experiência com o meu pai, que foi outra também maravilhosa, mas alguém deve orar por si mesmo, né? Aquele que tem mais poder e mais condições de orar por uma questão é a própria pessoa. Então, você não pode só terceirizar a oração, você precisa também orar por si mesmo, né? Obviamente que chega um momento que a oração intercessória, ela é assim, sem conta, não dá para você mensurar, porque é uma quantidade de pessoas com o mesmo objetivo, e, assim, e as mensagens chegam aos céus de várias formas, de vários corações. Por isso, Tiago diz, a oração de um justo, né?
tem muito poder em seus efeitos. Isso é maravilhoso. Então, eu falei tudo isso para você, dessa experiência, pastor Henrique Gomes, né? Da sua cura, da minha mãe, da minha experiência pessoal desse jejum, na oração, dos momentos em que me lancei a fazer isso, tantas questões, podia ficar o dia todo aqui lembrando de casos e casos e casos, né? Do meu netinho, né? Do meu pai, não pude falar, não deu tempo, não dá tempo, preciso enterrar aqui, mas quem vai ouvir essa boa nova, né? Será que você vai ouvir essa palavra, né? Está alguém entre vós doente, faça oração. Está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém em pecado, precisando de restauração, de perdão, faça oração. E a oração desse justo vai mudar uma história, vai fazer diferença na vida de alguém? Será que é você que agora possa estar aí, né, com essa minha frase na cabeça? O que fazer quando não sabemos o que fazer? A Escritura diz assim, faça oração. Oração de verdade. Oração, jejum, unção com óleo, né? E voto. Faça um voto. Você já fez um voto ao Senhor? Sabe o quanto custa um voto? Sabe quanto custa entregar uma dedicação ao Senhor? Para você pode ser que um cafezinho, tirar o café da sua vida, não signifique nada. Mas alguém olhou para a sua própria vida, o pastor Henrique Gomes, e disse assim, o que eu mais gosto de comer, de consumir, o que mais o meu corpo deseja nessa vida, e que dá mais prazer, é tomar café. E eu tiro isso agora, em nome de Jesus, e entrego minha enfermidade junto. O que você pode fazer? Eu não sei. É simples, né? Foi muito simples. Talvez até muito diminuto para você ouvir esses testemunhos aqui, essas palavras. Mas eu quero dizer que todas elas, tudo que eu falei para você aqui é verdade e trouxe resultados fantásticos. E qualquer pessoa pode ser, né, o homem que vai interferir nos céus, porque quando o Tiago diz assim, olha, faça oração, quando Jesus disse, vocês vão orar assim, quando orar, não deu opção de orar ou não orar, tem que orar, é para orar. Então, esse movimento é de Deus, é a licença que Deus deixou na Escritura, a Escritura é a lei, né? A lei diz que a oração é uma petição que você faz a Deus, né? É quase que um processo judicial, você entra no habeas corpus, sobre a vida de uma pessoa. Você tem autoridade, é constitucional, é bíblico você fazer isso. Há uma autoridade e é legal. Deus disse, é legal alguém da terra influenciar no céu, mas tem que ser através de oração. Que Jesus te abençoe, que você possa abençoar a muitos, e que a graça de você possa ver maravilhas das coisas de Deus nesse tempo de tanta incredulidade, de tanta escassez de fé, de tanta falta de devoção. Mas somos chamados a isso, no tempo e no espaço. Oremos, jejuemos, passemos o óleo, abençoemos nós mesmos com nossas mãos esse óleo, orando. E quem sabe, um voto, você dizer para Deus que o objeto da sua oração é muito mais importante do que qualquer coisa material que você possa entregar para o Senhor, em nome de Jesus. Foi o que o Tiago disse, façam tudo isso em nome de Jesus. Quero orar com você, me despedindo desse nosso encontro, esperando que o Espírito Santo de Deus e a própria palavra de Deus tenha um poder assim exponencial sobre a sua vida e sobre a história desses que você vai abençoar a partir de agora. Que assim seja. Pai nosso, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído, Senhor. E o teu Espírito fala com o nosso Espírito em situações em que nós não sabemos o que fazer. Então, o que fazer, ó Deus, quando nós não sabemos o que fazer? Já estive nessa estrada, nesse lugar, tantas vezes. E a oração foi boa para mim. Muito obrigado, Senhor. Que essa oração também possa alcançar os meus irmãos, que essa instrução, o jejum, o voto, o óleo ungido pelo poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa ter muito efeito na vida da minha comunidade, todos esses que vão ser acessados pela tua palavra. É a minha oração e a faço humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia, muito obrigado por suas orações. Você que tem orado pela família ministerial aqui da Igreja Batista de Ibiti, o pastor Marcos Trindade, você tem orado por minha família, muito obrigado.
estamos todos seguros, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós estamos muito alegres. Até o nosso próximo encontro. A paz de Jesus para você.